Meu nome é Antônio José Figueiredo N. Eu tenho o canal N.Telecom no YouTube, né? Só que eu parei, há 3 anos atrás eu gravei a apresentação de número 84. Aí parei, né? Tive uns probleminhas aí e tal, agora estou recomeçando, né? E que a minha ideia é cobrir toda a parte de rede de telecomunicações, não? Para não dar a vocês uma boa ideia de todas as redes que, modo pacote, que existem, né? E hoje eu vou falar de Segment Routing, porque foi uma das tecnologias que durante esse período que eu fiquei fora do ar aqui, né? O Segment Routing surgiu e evoluiu muito e tá na moda, né? Está sendo bem usado, né? Segment Routing, uma tecnologia, mas não é, eu vou falar isso, mas não é uma tecnologia de rede de telecomunicações, porque a rede de telecomunicações é um conjunto de coisas, plano de controle, plano de dados, camada física, etc. Né? Um conjunto de coisas. E o Segment Routing é simplesmente plano de controle. Então, nada mais é do que um novo plano de controle que, nos moldes do GMPLS, por exemplo, ele serve para diversas tecnologias. Né? Então, por exemplo, no caso do Segment Routing, ele serve para ser associado ao MPLS, ao IPv6, IPv4 e outros aí que podem vir mais na frente. Né? A tecnologia é a associação de um plano de dados de uma rede com o plano de controle Segment Routing. Aí forma uma rede, uma tecnologia de rede. Né? Então, por exemplo, é uma associação do Segment Routing a sigla é SR, né? Segment Routing. Então, se associar com MPLS, associar significa o seguinte: usar Segment Routing como plano de controle e usar o plano de dados do MPLS. Aí esse conjunto é uma tecnologia de rede completa. Né? Isso daqui, essa associação, essa nova tecnologia de rede, se chama SR-MPLS. Então, o que é o SR-MPLS? É o conjunto formado pelo plano de dados do MPLS e o plano de controle que é a Segment Routing. Você pode também associar com o IPv6. Esse está bem padronizado, né? Lá no IETF. IETF, vocês sabem, é aquele Internet Engenharia Task Force. É o órgão de padronização que cuidou de IP, TCP e essas novidades todas. O ITU-T, que é o órgão oficial de padronização, não está fazendo o trabalho na velocidade do IETF. Né? Às vezes entra para referendar posteriormente. Então, esse aqui está padronizado, esse aqui está no começo de padronização. E seria IPv4 também. Esse está muito no comecinho. Tá? Eu nem sei se vai sair mesmo. Bom, esse daqui se chama a tecnologia completa, ou seja, o plano de dados do IPv6 mais o segmento de routing fazendo o trabalho de controle da rede. Isso se chama
SRV6. Então, isso já é tecnologia. Esse daqui, embora esteja incipiente demais, se chamaria então SRV4. Bom, mas qual é a vantagem de eu fazer isso aqui? Qual é a vantagem? Porque, repara, o MPLS, eu vou me concentrar em MPLS, eu não vou falar de IP, tá? Como suporte aqui. Embora o IP esteja subjacente à rede MPLS, né? Mas da própria rede IP, que são essas duas coisas, eu não vou tocar. Em SRV6 e SRV4 eu não vou tocar. Vou falar em MPLS porque é o que está mais adiantado e o que está em uso realmente, né? MPLS tem 3 tipos de rede, né? É o MPLS, isso não tem um nome oficial, mas o pessoal chama muito de é o MPLS LDP. Isso aqui é o protocolo de sinalização desse tipo de MPLS aqui. Então, para dar um nome, chamado de LDP. Né? Label Distribution Protocol. Esse foi a primeira forma de MPLS e é um pouco, assim, deixa a desejar em muita coisa. Por exemplo, apesar de ser uma rede muito boa e foi muito usada, mas ela deixa a desejar em matéria de engenharia de tráfego, porque esse daqui usa como vou tirar aqui para poder o roteamento no SDP é o IGP normal, ou seja, o SPF V2, o SPF V3 e ISS. Bom, o ISS eu não vou abordar porque fundamentalmente é o SPF que se usa, né? Então eu vou me concentrar nesses dois aqui. ISS fica registrado aqui. Aliás, é muito parecido que o ISS, se vocês derem uma lida no ISS, vê que ele é irmão gêmeo do SPF. Um saiu do outro. Esse aqui saiu da ISO, dentro do modelo 11, e esse aqui saiu no mercado, né? Eu tenho a impressão que IBM, talvez. Roteamento, né? Agora, e a sinalização? A sinalização é o LDP. Esse é o protocolo de sinalização desse MPL. Isso aqui, o SPF, o próprio USS também,
eles traçam o caminho de menor custo. E PT saudações, acabou. Ele não permite outras variações de caminho para atender parâmetros de engenharia de tráfego. Né? Por exemplo, você colocar um caminho menor de lei, enfim, com outros fatores. Eu vou falar aqui um pouquinho, mas na frente eu explico. O outro MPLS, o MPLS TE. TE é Traffic Engineering. Esse daqui, o roteamento dele é com OSPF TE. O que é isso? É uma variação do OSPF preparado para trabalhar no MPLS-E. Ou seja, o fato de ter modificado com esse TE aqui, significa que eu posso usar o SPF para transportar parâmetros que não são só custo, como é esse caso aqui. Esse aqui, o SPF, só transporta custo. Esse daqui transporta uma quantidade grande de parâmetros. Não vou entrar nisso, inclusive. Bom, deixa eu até dar uma paradinha aqui e mostrar uma coisa a você. Eu tenho um portal, existe um portal Wireless Brasil. Isso é um portal sobre telecomunicações. Eu acho interessante vocês entrarem nisso, porque tem bastante coisa lá. Tem não só a parte técnica, como até a parte política de telecomunicações, como anda. Tem um colega da Embratel que tem uma parte dele lá, né, que fala em política de celular, como é que está esse negócio de 5G, 4G, o que o governo está fazendo, não está fazendo, entendeu? Nessa linha, né? E tem a minha parte aqui, né, que é engenharia de rede, né? Eu trabalho com rede, né? Essas 84 apresentações que eu tenho é sobre redes. Mas, além disso, eu tenho uma coleção de artigos publicados aqui também. Pode ver, pode ter alguma coisa interessante para vocês. Tem alguns tutoriais. Tutorial é um artigo mais completo, mais robusto, né? Está meio caminhando para o livro, né? E tem, por exemplo, GMPLS. MPLS significa Generalized MPLS. Vou botar aqui depois. GMPLS. Generalized MPLS. Isso é um plano de controle também, puramente plano de controle, nos mesmos moldes do segmento route. E também um plano de controle multitecnologia, ou seja, o GMPLS é usado, né, em MPLS, inclusive em redes modo circuito. Por exemplo, redes de SDH, OTN, né, comutada, o protocolo o protocolo de roteamento dessas redes, né, inclusive modo circuito, né, é o GMPLS. E se vocês tiverem interesse, pode ir lá no que eu escrevi lá
desse portal, Wire Brasil, né? Muito bem. Então, assim, então, deixa eu terminar isso aqui. E tem também livros. Tem 3 livros meus lá, que se interessar vocês podem ir lá consultar ou copiar, é gratuito. Todo esse portal é gratuito, né? Vou mostrar aqui a vocês. Esse aqui, esse está lá, tá certo? Esse aqui, né, que é o TCP/IP sobre MPLS. Isso é para quem quiser ver o que é MPLS, tem bastante, tem 300 e tantas páginas aqui. E um livro mais antigo, que foi o primeiro que eu escrevi, é sobre Frame Relay. Esse ficou para trás, e inclusive esse livro não está lá no portal. Por quê? Porque eu não tinha ele, não tenho ainda, na forma eletrônica. Eu só tenho ele em papel. Aí como é que eu ia colocar isso lá, né? No portal, né? Mas tem mais um outro livro no portal que não está aqui porque ele foi escrito em e-book. Ele não foi feito em papel. Daqui a pouco eu falo. QR Ethernet. Um livro sobre QR Ethernet, também com um bom número de páginas, muito completo, que vocês podem olhar lá, e, como falei, copiar, tirar, fazer o que quiser, né? Bom, feito essa observação aqui, vou voltar para o MPLS-TE que eu estava falando aqui, né? Então, o protocolo de roteamento é o OSPF-TE, que é uma alteração do SPF, esses dois aqui, tá? Para permitir engenharia de tráfego. Tá? E o protocolo de sinalização é o SRVP, Resource Reservation Protocol, tá? TE. Esse protocolo RSVP foi um protocolo criado dentro do IP, né, para reserva de recursos. Mas não funcionou bem, entendeu? Inclusive foi deixado de lado. Mas, como costuma acontecer em telecomunicações, tecnologias que aparentemente morreram vão ser úteis na frente em alguma coisa, em outra coisa, né? Foi o caso do RSVP. E como reserva de recursos lá no IP não tem, mas aí perceberam que é um bom protocolo de sinalização. Então, alteraram ele para permitir engenharia de tráfego, casando aqui com o SPF. Então, esses dois aqui, ó, eles casam bem e permitem um MPLS com engenharia de tráfego. Ou seja, você pode determinar diferentes caminhos, né? Canais, LSPs, né? Para atender parâmetros diversos, o que você quiser dentro do que é possível. Né? Lá no PE de origem, PE no caso é o LSR, Label Switch Router, SR, né? De origem, ele recebe pelo OSPF-TE, ele recebe as características, determinadas características, de todos os links da rede. Né? Ele coloca aquilo lá no canto lá e fica esperando. Aí quando um usuário quer um canal com TE, ele entra nesse local lá e diz o que ele quer. Aí esse roteador de LSR de origem, ele bate uma coisa contra outra. Quer dizer, o que esse cara quer para fazer um LSP? Ah, que é isso? Como é que eu posso atender?
tem isso no conjunto de parâmetros que o SPFTE mandou? Tem. E normalmente tem mesmo. Então, ele compara isso e monta um caminho, ele tem as características do caminho, que melhor atenda aquilo lá. Né? Isso é engenharia de tráfego. Isso que é engenharia de tráfego. Né? Você poder escolher um caminho de acordo com seus desejos, suas necessidades, dentro do que é possível. Né? Porque o SPF puro, SS, ele só tem um caminho, ele só determina um caminho. Que caminho é esse? É o caminho mais curto, o SPF, Shortest Path. Short Path First, né? Ou seja, é o caminho mais curto. Porque essa palavra mais curta é meio fora da... Porque, na realidade, não é mais curto, é aquele que tem o custo menor. Só joga com um parâmetro, que é o custo, e monta o caminho de menor custo. Esse é que vai ser o escolhido para trafegar no IP, assim, e no MPLS LDP. Tá? Aqui já não, aqui já montou o TR. Tá? Aí eles quiseram um outro tipo de MPLS, né? Que fosse uma forma de criar modo pacote, canais, rede, mas principalmente canais de transporte, para que eu tenha um mecanismo de modo pacote para concorrer com os caminhos, com os canais de transporte modo circuito, que é o SDH e o ATN. Né? E a própria fibra ótica também, você pode permitir fazer um caminho só com fibra ótica. Né? E isso se chamou MPLS PP. Está dizendo aqui o que é transporte profile, ou seja, uma MPLS que tem um perfil de transporte. E esse daqui está saindo bem. Esse daqui é o GMPLS. Olha aqui. Roteamento. É o GMPLS. MPLS-TE. Ou seja, é esse protocolo aqui, mas com algo a mais, para que ele sirva, pelo GMPLS, que ele sirva para criar caminhos de transporte, quer dizer, compatível, como eu falei, com a rede de transporte modo circuito, que é SDH e OTN, basicamente. Né? E a sinalização o GMPLS, RSVP, TE.
Bom, com isso eu terminei o quadro do MPLS, né? Bom, esse aqui não é associado ao segmento routing, o MPLS-TP. Bom, pelo menos eu não vi, porque eu estou isolado, estou aposentado e fico em casa estudando, né? Eu procurei artigos, etc., e todas as RF6, um monte de RF6 lá que eu consultei, né? E não vi uma menção qualquer ao uso, associação de segment routing com o MPLS-TP. Ou seja, eu até acredito porque o MPLS-TP, geralmente, quando se faz os LSPs, ele faz pelo plano de gerenciamento, ele faz por cross-conexão. Porque essa aplicação de transporte não é uma aplicação dinâmica do tipo, eu vou ligar 2 minutos, vou ligar 5 minutos, vou desligar, vou falar com outra. Não é para isso, entendeu? Transporte é mais duradouro. É quando você faz cria um canal de transporte, ele não vai durar 1 minuto, 2 minutos, ele vai ficar ali talvez meses, ou ficar semi-permanente, tá certo? Acredito que seja então o segment routing não é para isso, o segment routing é para essa comutação em demanda, né? Dinâmica em demanda, né? Então, é para esses dois aqui, ó. Então, o SR MPLS, aqui é o SR 2 e 3, tá? SR MPLS 3 também. Bom, esses dois aqui juntos, esses dois tipos de MPLS, eu estou falando bastante em MPLS aqui porque a base é o começo para entender o segmento routing, parte daqui, porque vem daqui e vai para lá, certo? Esses dois juntos aqui se chamam IP MPLS. Ou seja, isso aqui é isso aqui, esses dois aqui, o MPLS LDP e MPLS TE. O MPLS TP não é IP MPLS, tá certo? Por que razão? Porque porque essas duas redes permitem o transporte de IP se for necessário. É para transportar quadros MPLS, né, com labels, etc. Mas se opcionalmente quiser transportar IP, pode transportar. Por quê? Porque a rede de controle é a mesma de dados, é uma rede IP, tá certo? Aqui no MPLS-TP, o GMPLS é diferente. O plano de controle tem uma rede própria, separada da rede de plano de dados, né? A plano de plano de dados é IP, né? Mas que quando você usava desculpa, me perdi aqui, mas já recupero daqui a pouco. Vocês desculpem que eu estou... idade, etc. Mas a cabeça está muito boa ainda. Então, repetindo, isso que se chama de IP-MPLS, se vocês viram isso na literatura aí, está se referindo a esses dois aqui. Porque esses dois aqui têm o plano de controle integrado com o plano de dados, e é por essa rede é que faz o IP. Essa daqui, as redes são separadas de diâmetro. Então, ela não é apropriada para transmitir IP. Não tiveram essa preocupação, excluíram isso, não? Então, por isso, ela não é IP-MPLS.
Bom, como é que SR-MPLS? Então, o que é SR-MPLS? É a associação, estou repetindo, é a associação do segment router como plano de controle e usando o plano de dados do MPLS. Isso se chama, então, SR-MPLS. Né? Agora, eu vou apagar aqui. Vou apagar. Então, vamos falar desse quarto tipo de rede MPLS que surgiu, SR-MPLS. Então, tem 4 tipos. MPLS LDP, MPLS TE, MPLS TP e SR-MPLS. É uma nova forma de ter MPLS, né? Com o plano de controle sendo segment router. Bom, agora vamos falar especificamente em segment router aqui, né? No SR-MPLS. Como eu falei, o SR é um plano de controle. Então, o que... Desculpa, o SR, o SR, o segmento é um plano de controle. Então, o que é o SR-MPLS? É a substituição dos protocolos os protocolos de controle do MPLS, dos 3 tipos de MPLS, por um novo plano de controle chamado segmento router. Né? E qual a vantagem disso? É simplificação tremenda, porque o MPLS é uma rede, na minha opinião, e o que eu leio por aí também, não é porque eu escrevi um livro grandão sobre isso aí, não. É porque a literatura fala isso. É uma rede muito bem concebida, né? Mas tem um defeito. É cara, é complexa, porque usa 2 protocolos no plano de controle. Isso encarece e complica, né? Porque além de ser 2 complicando, um tem que interagir com o outro. Mais uma complicação, né? Então, o segment routing, chamado de SR, segment routing, ele só roteamento, só o protocolo de roteamento. E a sinalização? Simplesmente desapareceu. Não tem isso. Aí que está o segredo. Ao invés de ter 2 protocolos, tem um só, que é o de roteamento. Isso barateia tremendamente, simplifica e barateia a rede. Um protocolo, 2 protocolos, é claro que tem mais operação, mais tabelas, né? Informações de estado, que chamam, né? Bom, mas se tirou a sinalização, como é que a coisa funciona? Como é possível... porque, repara só, quando eu tenho... Eu vou desenhar uma rede aqui para mostrar isso melhor aqui.
vamos imaginar essa rede aqui, né? Uma rede IP com roteadores, né? Porque, repara só, tanto no MPLS como no Segment Router, os computadores, né, são roteadores IP adaptados. O MPLS foi feito assim. No começo o MPLS era até em cima de ATM, mas esqueceram isso e jogaram para cima do IP porque tinha futuro. A ATM estava morrendo, né? Então vamos ver aqui como é que isso aqui funciona, né? Digamos que eu queira... Bom, vou começar pelo... Como isso aqui é fundamentalmente IP, o protocolo de roteamento que se usa aqui é o SPF, tá certo? Ou ISS, né? Aí espalha aqui as... Depois eu vou falar melhor de plano de controle. Espalha aqui as informações através de uns pacotes chamados LSA. Link State Advertisement, que são pacotes do SPF, certo? Eles distribuem, né? No SPF comum, eles distribuem as identificações dos links, dos roteadores dos links e os custos correspondentes a cada link. Todo mundo recebe isso. Então, fica no final das contas, cada roteador tem uma árvore de menor custo para todo mundo. Todos eles têm para todo mundo. Entendeu? A rede fica totalmente coberta com árvores de menor custo. Né? Então, rodou aqui o SPF, o ISS, o SPF, né? E determinou, digamos que isso aqui é 10, o custo disso aqui. 15, 10, 10, 10, 10. Então, eu quero constituir eu quero fazer com que a R1 se comunique com a R6. Qual é o caminho mais curto aqui? Esse aqui, ó. Por quê? Porque somando os três dá 30, o custo total. Esse daqui tem 15. Então esse aqui dá 35. Então esse aqui não vai ser usado, tá certo? Então essa é a... E o Segment Router, da mesma forma que o MPLS, ele tem o Segment Router, vamos botar aqui inicial, e o Segment Router TE, com TE. Isso aqui está no início de padronização, o SRTE. É você, usando o SR como plano de controle do MPLS, você conseguir usar Traffic Engineer, ou seja, você colocar caminhos de acordo com o que o usuário quer, dentro das possibilidades, claro. Né? Então, nós estamos trabalhando nisso aqui, inicialmente, essa inicial. Né? Então, se esse camarada quiser transmitir, né, um pacote para esse daqui, vai seguir esse caminho aqui. Bom, se isso daqui fosse MPLS, né, isso seria complementado pela sinalização. Porque repara só, ter um caminho mais curto, isso aqui saber que o caminho mais curto para R6 é isso daqui, não é suficiente para ele mandar. Ele precisa marcar também o caminho. Não basta ele saber o caminho, ele tem que marcar o caminho. O IP, como é que marca? IP puro. Pelo endereço de destino IP.
porque o endereço de destino IP leva o prefixo de endereço que identifica o destino e diz para ele que é R6. Então ele sabe que vai usar esse ramo aqui, tá certo? O MPLS, como é que ele sabe isso? Pelo protocolo de sinalização. Tá? Ele vai indicar, tá, qual é o caminho aqui que vai ser. Só que não vai ser com base em endereço, vai ser com base em labels. Tá? Porque o MPLS funciona à base de labels. Agora, no plano de controle segment routing, não tem sinalização, mas tem label. Quer dizer, ele vai fazer, no final das contas, como se fosse o MPLS, porque o plano de dados é o plano de dados do MPLS, ou seja, tem de vir labels para que os roteadores, os roteadores, né, no meio e tal, saibam conduzir o pacote para frente. Vão se basear no label da mesma maneira que no MPLS. Mas não tem sinalização, como é que esses caras aqui mandam os custos, esse custo 10 aqui. Ele usou, ele fez a conta aqui, viu que o melhor caminho é esse aqui. Por quê? Porque ele sabia disso, ele sabia. Se ele não soubesse, como é que ele ia fazer a conta, né? Então, como é que isso aqui acontece, né? Isso, o custo e a identificação, quem é o roteador, qual é a interface, né? E o custo daquele link, daquela interface. Isso é feito pelo protocolo de roteamento. Isso foi uma ideia assim, tipo ovo de Colombo, né? Porque se eu tenho um roteamento, né? Eu tenho roteamento, percorrendo a rede toda, espalhando brasa para tudo quanto é lado, por que eu não uso ele para levar os labels? Tá? E foi essa ideia, e essa ideia é que está por trás do segmento geral. Quer dizer, vamos fazer com que os labels que eu vou usar aqui, que eu preciso identificar o caminho, marcar o caminho, cheguem a todo mundo nas LSAs, junto com o roteamento. Como? É só alterar os quadros do MPLS ou ISS, acrescentando um campo. Tá? Eu vou falar sobre o plano de controle melhor, talvez na próxima sessão. Né? Colocando, então, essa ampliação, colocando um campo no OSPF, conduzindo o label. Ou seja, fazendo o papel do Resource Reservation Protocol lá do MPLS. Dessa forma, eu consigo, então, me liberar da sinalização. Essa sinalização desaparece. Por quê? Porque o protocolo de roteamento vai fazer o papel da sinalização também. Ele vai transportar os labels, né? E bom, se aqui, né, não há distribuição de labels aqui dentro, né? Os labels vêm para distribuir, mas na hora de transmitir, não é como o MPLS, que o MPLS, o protocolo de sinalização, colocou os labels, né, no roteador de modo tal que quando chega numa interface, chega um label tal, aquele computador ele vai saber para onde mandar. Sabe por quê? Pelo label. Porque aquele label está associado a um outro label que sai por aqui. Então ele sabe como sair e com que label vai sair. É só olhar a tabelinha que tem lá dentro. Né? Aqui também vai fazer isso.
Mas como é que vai ser essa tabela? Como é que esse aqui vai saber conhecer os labels, se não houve sinalização? É usando o segment router, ele usa uma coisa chamada, um paradigma, chamado de source routing. Esse source routing, ele foi usado, esse paradigma, pela IBM no passado, aí, tem uns 30, 40 anos. Eu vi isso tudo, porque eu tenho mais de 60, quase 70 anos metido, não, 70 não, mas mais de 60 metido em comunicação de dados. Eu tenho até orgulho de dizer que eu fui um dos, digamos, 6 engenheiros no Brasil que iniciou falar sobre comunicação de dados. Era eu e alguns colegas da Embratel e uns 2 de fora. Né? Nós que começamos a brigar por isso, né? Porque nós acreditávamos nisso. Houve um diretor, né? Que um dia falou, não, que isso aí negócio de comunicação, isso é perfumaria. Vocês estão metidos nisso porque não querem trabalhar, fica mexendo com isso aí. Quando a gente falou, não, vai chegar o dia, e não vai demorar tanto assim, nós vamos pegar, eu não estava inventando, eu li isso aí, né? Vai chegar o dia que o tráfego de comunicação de dados vai suplantar de longe o tráfego de telefonia, e principalmente telefonia convencional. O próprio tráfego telefônico, isso, a gente lia isso aí há 20, 30 anos atrás, o próprio tráfego telefônico vai trafegar por rede de comunicação de dados no futuro. Está aí o voice IP, né? Voz sobre IP, mostrando isso, vídeo sobre IP. Tudo bem. Então vamos voltar para cá. Então a IBM usava isso daqui nas brigas, porque as LANs usadas pela IBM não eram LANs Ethernet, como tomou conta. A Ethernet tomou conta. IP e Ethernet tomaram conta do seu espaço. Né? E de rede comutada, MPLS. Agora é o MPLS com o plano de controle de segment routing. Essa é a pintura do momento atual em rede. Ou seja, rede sem conexão IP, que é para interrede, né? Inclusive a internet pública. Né? Ethernet também é sem conexão, mais simples, mais barata que a IP, usada em subredes, quer dizer, redes que estão no miolo das internets, né? Das interredes. Né? Vão conduzindo, entra no roteador, vai mudando. Né? Bom, então, LAN da IBM. Vou contar, na realidade, um histórico aqui. Né? Era Token Ring. Que chegou a ter muita importância, mas depois foi suplantada pelo internet, resolveram concentrar na internet e isso aqui desapareceu. E o Token Ring, na hora que fazia as redes com bridges, né? Desculpa, com switch, switch aqui, compatível com isso, switch aqui e tal. Enfim, uma rede assim, como existe a rede Ethernet também, como está da rede Ethernet bridge, desculpa, bridge não, switch Ethernet. É o quê? É uma rede Ethernet que não se restringe a LAN. Através de switch Ethernet, vai ligando LANs ou outra rede qualquer e faz com que o Ethernet perca a característica local. Porque uma rede switch Ethernet,
Não tem limite, ela é uma rede comutada. Né? E existia lá, só que esse switch não era um switch Ethernet, era um switch compatível com o toca-ring. Tá? E essas redes aqui, switch, toca-ring, né? Elas usavam esse paradigma chamado de... usavam o paradigma para o bridging. O que é bridging? É o trabalho dessas bridges aqui, né? Isso, é bridging mesmo. Então, essas redes aqui, que eu mostrei ali, usavam então o source routing bridging. Source routing bridging. Até pergunto a vocês, e no Ethernet, como é que se chama o bridging? Tá? Que substituiu essa concepção aqui. É transparente bridging. A Ethernet usa um paradigma chamado transparente bridging, enquanto essas aqui usavam source routing bridging. Aí dentro daquela ideia, que eu acho importante, inclusive quem quer estudar telecomunicações para valer, tem de olhar o passado também, porque o passado, além de ser importância para você desenvolver seu raciocínio, ele pode voltar, e volta, toda hora volta. O RSVP voltou, né? E source routing bridge, esse paradigma source routing, né? Voltou. Onde? O source bridge. Source bridge é isso aqui. Porque quando... Vou pegar essa rede aqui. Então, usando esse paradigma, nós temos o source routing. Só que esse source é o segment routing. Vou explicar por quê já. É o seguinte, como eu falei, quando o protocolo de roteamento espalha LSAs pela rede para fazer o caminho mais curto, ele manda, como eu falei, ele manda também os labels para cada circuito ou para cada roteador. Vou falar melhor daqui a pouco disso aí. Deixa eu só terminar esse raciocínio aqui. Então, os roteadores, esse aqui, por exemplo, que eu estou querendo usar ele como vídeo, ele recebeu isso também. Então, quando ele faz, então ele está sabendo, esse aqui está sabendo, que existe esse daqui, identifica esse, sabe tudo. Tá? E ele viu que o caminho mais curto é esse daqui. Então, ele fala o seguinte, na hora que o roteamento rodou, R2 falou para ele o quê? Qual é o label? Então, eu vou botar aqui label, digamos, 23.001. Uma hipótese. É o label. Que é, nesse caso, o label de saída aqui. Tá? Então, ele já está sabendo. Ele tinha isso aí, ele viu qual o caminho que ele vai seguir, e ele vê quais são os labels desse caminho, o que ele vai fazer. Mesma coisa com esse, né? Na hora que ele mandar um pacote, já é no plano de dados. Ele vai mandar os labels. A pilha de label, a pilha de label.
Em inglês é label stack, não é isso? Label stack. O que é isso? Vem aqui o label, o label desse daqui, que é o primeiro, vem aqui em cima. Dali, aqui. O de lá, aqui. E o último lá, aqui. Quem colocou isso? Foi esse aqui, foi o roteador, o nó de origem. Ele que armou isso daí. Está vendo? Software out. Então, o que vai acontecer? Quando esse quadro vai para cá e bate aqui, por exemplo, não tem trabalho nenhum de estar consultando tabelas, de verificar. Ele simplesmente ele está recebendo uma ordem, tá? Um comando. Usa o label tal e sai pela porta tal. Ele faz. Entendeu? Ele não precisa consultar tabelas e tal. Há uma economia aí também, né? Porque simplifica. Claro que se tiver menos tabela na rede, melhor é, né? Então, isso aqui, que está fazendo aqui, está usando esse paradigma, software out. Então, segmento rural. Agora, isso aqui que ele manda, que pode ser a identificação da saída do link aqui, pode ser a identificação de R2, etc. Isso é que é o segmento. Segmentos são essas identificações. Na realidade, segmento é um conceito mais amplo que envolve também operações, mas eu não vi essas operações na literatura. Só fala que o que tem realmente são os identificadores, lembra, né? Então, segmento. Então, esse segmento pode ser um segmento. Então, vamos falar os tipos de segmento aqui. Então, vocês já viram o que é o segmento, assim, na prática mesmo. É isso aqui, ó, é uma pilha de segmentos que encaminha o pacote dentro da rede certinho. Tá? Porque aqui, se for o label de interface, sai por aqui, acabou. Se for label de R3, o identificador de R3, ele sabe também. Por quê? Porque isso daqui faz parte do menor custo, né? Isso é caminho de menor custo. Então, esse camarada aqui sabe o caminho. Então, ele não sabe o label, mas o label o label consta. Esse label aqui, ó. Esse cara vai usar aqui. Tá? E chega lá. Então, vamos ver os tipos de label. Desculpa, tipos de seed. Vamos ver o que é seed. Seed significa segment identifier. No caso, porque aquilo é genérico, né? No caso do SRMPDS, o seed é nada mais nada menos que um label. É o label, né, que vai nortear o caminho, ou o label de saída daqui, ou o label do roteador. Então, existe, tipo de seed. Existe o seed chamado prefix seed, que na prática acaba sendo igual ao node Então, o que é o prefixo seed? É isso aqui, a identificação de R2, R3, que é do nó, tá vendo? Nó seed. Ou seja, é um segmento. Identificado é um tipo de segmento, com um prefixo seed, um node seed. E o que ele é? Simplesmente a identificação de R2, mas como label. Porque esse node seed aqui, como eu falei na internet, na MPLS, tudo isso daqui é constituído por labels.
Né? Então é isso aí, saber ler para vir aqui. Então, o que é um node seed? É um label que identifica R2, ou R3, ou R4, enfim, identifica os nós, node seed. Agora, além disso, na hora que haja espalhamento de brasa aí pela LSA, vai também a identificação de R2, não dentro do segmento rural, mas a identificação que vai em tudo, em geral, é o endereço IP disso aqui. Cada um desses tem um endereço IP, não? E o endereço IP vai lá, vai junto, vai no LCA também. Mas na hora de encaminhamento, usando o node seed, é um node seed que vai valer, e não o endereço IP desse roteador. É a macro, digamos, identificação, mas para fins de tráfego, é o identificador descendo por um label que vai valer, que é o label que vai fazer conduzir o pacote para o destino, tá certo? E o outro importante aqui é o adjacente. CID, que simplificadamente é ad. A literatura faz isso aqui, tá certo? O que é o adjacente CID? É o label. Não é MPLS, não é SE MPLS que a gente está falando, não é? É o label daqui, ó. É o label que indica a adjacência, ou seja, qual o caminho para o adjacente a ele, que é esse daqui. Então, o que é isso daqui? São os labels de interface, identificação de interface dos roteadores, dos nós, né? Porque inicialmente é roteador, depois vai virar, vamos chamar de nó de segmento router. Eu não vi nenhum nome específico, porque no MPLS se chama LSR. O que é LSR? É um roteador IP adaptado para o MPLS, é um LSR. Agora, um roteador IP adaptado para segment route, né? Quando o plano de controle é segment route, eu não vi nenhum nome, então chama nó programado para segment route, não tem um nome específico. Tudo bem. Então, tá, esses dois tipos aqui existem outros, mas esses são os essenciais. E é o que se usa, né, no dia a dia. Né? Então, quem mandou para R1 esses labels, qualquer um dos dois ou os dois, foi R2. Porque é R2 que sabe, é dele. Tá? E o do R3, foi o R3 que mandou por aqui e chegou aqui. Como? Dentro das LSAs do roteamento. Agora vamos falar mais. Eu paguei a figura, mas eu... Agora, quando R2, por exemplo, ou qualquer um deles aí, escolhe um valor de prefixo SID, ou mesmo de adjacência SID, né? Eles têm uma faixa de labels para ele usar, ele não pode sair dali, ele tem uma faixa de label. E essa faixa de label é contida numa base de dados. Então, se é do prefixo SID, vou botar nome de SID mesmo. Essa base se chama SLGB. State
Falei de um jeito e escrevi de outro. LSGB. Link State Global Base. Base é o banco de dados, é a base de dados. Né? E esse Global, por que Global? Sabe que existe a expressão globalmente único. O que é globalmente único? É quando os valores são globais e não pode ser repetido. Então, por exemplo, digamos que esse daqui, o primeiro colocou 210. Como que isso aqui é o quê? É o Node Seed. Escolheu isso. Ele escolheu esse 210 dentro disso aqui dele, tá? Dentro da base de dados dele para prefixo I. R3 pode ter até a mesma, geralmente tem a mesma faixa de LSGB, mas ele não pode botar 210 aqui. Tá certo? Por quê? Porque vai confundir a rede. 210 é esse aqui, já botou, esse aqui vai botar outro, e esse outro. É uma fiscalização aqui, se repetir, muda. Né? Então, é isso que se chama globalmente único. A unicidade se dá em âmbito global. Né? Agora, para adjacente seed, é o LSLB. Aqui é local. Link State Local Base. É a base de dados que eles também que têm. Tá? O que é isso aqui? É a faixa de valores que ele pode botar no adjacente seed, ou seja, aqui se tiver mais porta, né? Se a gente quiser botar um aqui, né? Vou botar. Mas esses não são globalmente únicos. Eles são localmente únicos. Ou seja, se ele botou para isso aqui, vou botar aqui 1015, para esse daqui, ele não pode botar 1015 aqui mais. Né? Cada um tem que ter um valor. Isso localmente. Agora, esse daqui pode usar uma interface em 1015. Não tem problema. Cada um tem o seu. Isso não vai confundir, porque primeiro chega no roteador, depois que chega na adjacência. Né? Então, a adjacência, o adjacent seed, tem valores localmente únicos. E só são únicos naquele roteador. Agora, na rede como um todo, pode repetir. Certo? É isso que é o globalmente único. Então, feito isso, eles vão... Né? Eu acho que já está ficando bastante tempo. Talvez seja melhor parar por aqui. Na próxima apresentação, eu complementar isso aqui. Né? Bom, fazer um resumo disso aqui para fechar bem. O SR, na Segment Routing, usa o paradigma de Source Routing, Segment Routing. Só que esse source são segmentos. Os segmentos, no caso de SR MPLS, segmentos são labels, porque o plano de dados que vai ser usado, que é o plano de dados do MPLS, ele trabalha com labels. Tá? Então, os segmentos são labels. Esses segmentos têm um identificador, que se chama seed. Então, tem um seed para identificar o roteador e tem um seed para identificar as interfaces dele.
Um é um node seed e aqui é o adjacent seed. Né? A distribuição dessas informações de label, etc., tudo é feito dentro do protocolo de roteamento. Essa que é a novidade. O X da questão do segmento final é isso aí. Distribuição de labels para que se forme os caminhos é feito pelo protocolo de roteamento e não pelo protocolo de sinalização. Por quê? Porque ele não existe. Foi eliminado, né? Sinalização. O que ele faz, o roteamento passou a fazer. Entendeu? Bom, então, cada roteador, ele escolhe um prefixo seed globalmente único, ele não pode repetir, mas isso vai ser fiscalizado, esse aqui fiscaliza, né? Quem receber, fiscaliza. E um adjacente seed e manda, e espalha. Então todo mundo fica sabendo que R2 tem um node seed tal, e tem o adjacente seed tal. Tá bom, todo mundo sabe disso aqui. E já controlado para não ter repetição da rede toda, no caso do node seed, e em cada roteador no adjacente seed. Né? De posse disso, quem vai, geralmente, os roteadores de borda aqui, são os PEs, né? O Provide Equipment. Isso aqui é chamado, mas eu prefiro chamar de nó do roteador de borda. Porque esses aqui, certamente tem umas coisas, a figura está simplificada, é claro. Tem umas coisas aqui, esse aqui de borda também. Agora, esse daqui é um P. Esse é o nó interno, né? Mas todo mundo recebe, porque o SPF distribui indiscriminadamente para todo mundo. Né? Mas quem tem mais chance de usar são os nós de borda, apesar de que isso aqui também pode usar. Né? Eles montam, então, uma tabela, controla, registra isso aqui, e na hora que tem de fazer um circuito, por exemplo, para R6, não tem tráfego de engenharia ainda. O caminho é esse aqui. Tá certo? Então ele vai mandar por aqui a pilha de labels sequenciados. Né? Agora deixa eu chamar a atenção, explicar uma coisa. Há muita confusão com isso aqui. Esse aqui é o top seed, tá? Ou seja, no IPS no top label, mesma coisa. Porque o primeiro a ser processado, quando recebe uma pilha de protocolo, é o top label. E o que é o top label? Está em cima, top, né? Mas, tem que tomar um cuidado aqui. Vou apagar isso aqui. Porque quando você tem uma figura sobre um protocolo na vertical, pode ser duas coisas, entendeu? Pode ser arquitetura, mas pode ser o quadro desenhado na vertical e não na horizontal. E há muita confusão sobre isso aí, eu observo isso aí entre colegas, há confusão, entendeu? Então, o top label, é o top label do quadro e não da arquitetura. Vou explicar isso para você melhor. Tá? Vamos botar aqui, simplificadamente, uma arquitetura aqui. Vamos ter aqui camada física aqui,
E aqui tem não interessa qual o protocolo. Então, aqui é o protocolo nível 2, a camada 2, né? Esse 3, 4, né? Agora, digamos que eu queira transformar essa arquitetura num quadro vertical. Eu poderia fazer um quadro horizontal, aí não teria confusão. Como seria o quadro horizontal? O mais manjado aí, né? É isso aqui, ó. O físico não entra aqui. Então, isso aqui é o quê? É o cabeçalho do nível 2. Não é isso? Esse aqui é o cabeçalho nível 3. E aqui vamos considerar que já está aqui a data, né? Quer dizer, ou seja, dados, vou botar em português, dados. Aqui está o que esse pacote está levando, esse quadro está levando, né? E aqui? Aqui eu tenho que ter um trailer. Digamos que a camada 2 não tenha trailer, não tem nada lá. Mas a camada 3 tem trailer. Então aqui é o quê? O trailer da camada 3. Nível 3, sei lá. Tá certo? Então isso é o quê? O quadro desenhado na horizontal. E isso daqui é a mesma coisa, representado mesmo, só que isso aqui está sendo representado em termos de arquitetura. Aqui eu não preciso separar em cabeçalho, nada disso, que na arquitetura não leva em conta isso aqui. Agora, como é que eu faço para pegar um quadro na horizontal e desenhar ele na vertical? Como é que você faz? Olha só, a regrinha de bolsa. A gente vai pegando aí na vida essas macetes. Assim. Olha só, se eu pegar isso daqui, eu rodar aqui, no sentido do relógio, assim, o que eu vou ter? Vou ter aqui o cabeçalho nível 2, cabeçalho do 3, dados, e trailer do nível 3. O camada 3, não é chamar camada, mas tudo bem. Por que não tem 2? Porque não tem. Estou supondo que o camada 2 não tem trailer. Tá? Isso aqui é esse quadro desenhado de outra maneira. Repare que todos os dois estão na vertical. Quem é o top label aqui? Eu considero aqui o top label aqui ou ali. Top label é o label que está mais próximo da camada física. Tá? Porque ele é o primeiro a ser processado, na verdade. Por exemplo, eu tenho um quadro que eu vou processar. Porque aqui, ó, não está dizendo, mas aqui é a camada física. Então, esse daqui é o primeiro a ser, e o de cima também. É o top label, isso aqui é o top label. Que na realidade é só cabeçalho, porque o trailer vai para baixo se tiver. Né? Ele vai ser o primeiro a ser processado. Não é isso? Porque onde é que está a camada física aqui? Está aqui, ó. Aqui na parte física. Aqui. Os dados estão aqui. Né? Então, o cabeçalho que está mais próximo da camada física é o top label. É o primeiro a ser processado. Então, isso daqui, eu dizer que esse daqui, que é o top label, eu tenho que considerar que isso daqui não é uma arquitetura, isso aqui é o desenho de um quadro na vertical. Porque o de cima é o primeiro a ser, porque é ele que está colado na física aqui.
Então, primeiro a ser processado, esse daqui. Aí processa, digamos, porque esse daqui, digamos, que saiu daqui, esse daqui é desse aqui. É o primeiro a processar. Ele processou de alguma forma, que ele tira fora esse aqui, né? E toca para frente. Bom, aí quem vira top? Esse daqui. É de quem? É desse aqui. O próximo aí. Então, esse aqui é o de R3. Quando o R3 recebeu e processou isso, o que o R3 faz? Tira isso daqui. E aí vai até que acaba, né? Até que acaba. Quando ficou claro isso para vocês, tomar esse cuidado. Quando fala em top label, porque o primeiro a ser processado é o top label, está falando do desenho do quadro na vertical. Não está se falando de desenho de arquitetura na vertical, certo? Nesse caso aqui, por exemplo, para que serve esse label aqui? Para que manda esse label? Porque existe uma tabela aqui, a R2 montou uma tabela associando o label daqui, chama de L1, com o L2, que é o label desse aqui que sai para cá. Então tem uma tabela que vai associar L1, a tabela aqui, com L3. Deixa que eu chutei aqui, né? L3. Então, para saber que o label aqui é 3, ele precisa receber 1. Porque essa tabela é que vai dizer que daquele 1 vai dizer que é o 3. Tá certo? Agora, quando chega aqui no penúltimo, o último é esse aqui, no penúltimo, se ele mandar o label aqui, esse camarada aqui, então ele manda aqui vamos dizer que seja o label 8. O que a RC vai fazer com isso aí? Nada. Por quê? Porque é para reencaminhar. Mas aqui não tem reencaminhamento, esse é o último. Tem nada saindo aqui com o label. Então, esse 8 aqui, posso tirar. Isso chama-se Penultimate Hope Popping. Vocês já ouviram falar, PHP. Importante que vocês vejam esses desenhos aí na literatura. Se não é obrigatório, faz se quiser. Quer dizer, R3, na hora de mandar para lá, pode tirar. Esse aqui era o último. Chegou o R3, quando mandar esse aqui, ele não precisa mandar nada. Ele só tem que mandar os dados. Né? Porque isso daqui vai para uma rede P, tá certo? E tem uma rede P que vai receber isso aqui. Então, tem um endereço IP, né, desse aqui, endereço que é constituído por uma parte fixa e o host ID, net ID, mas o net ID pode estar complementado por uma máscara, né? E a máscara mais o net ID formam o que se chama de prefixo do endereço, né? Esse prefixo do endereço vai ser usado por R6 para poder chegar nesse cara aqui. E onde é que está esse? Está aqui dentro. Aqui dentro dos dados aqui é que vai, inclusive, o endereço do TD, do terminal TD, terminal de destino, que é esse camarada aqui, ó. Enfim, aqui vão todos dentro aqui, os dados que R6 vai precisar para encaminhar o pacote para o TD. Esse é que é o destino final, não é esse aqui. Isso aqui é intermediário. Tá? Então, mas para isso daqui, R6 não precisa do L8.
porque ele vai encaminhar isso daqui nos procedimentos de rede IP. Ele é parte dessa rede IP, então nos procedimentos da rede IP, ele vai fazer chegar aqui. Então ele não precisa disso aqui. Então o que o R3 pode fazer? Tirar fora, não manda. Como eu falei, só manda os dados. Então R3, no caso, manda só dados. Isso chama-se PHP. To pop é tirar. Né? Hope é o roteador ali, é o passo, é o hope. Né? Então, e P é penúltimo. Então, R3 é o penúltimo, não é isso? Aí, se o fim é R6, R3 aqui é o penúltimo. Então, o penúltimo. Hope, que é ele, e popping, ou seja, tirar fora. O R3 vai mandar só os dados e pega o 210, que seria aqui o livro dele aqui, e tiraria fora, salvar os dados. Tá certo? Bom, então eu vou ficar por aqui, depois volto a complementar, depois eu vou falar do plano de controle e vou falar alguma coisinha sobre engenharia de tráfego quando tem segmento alto no plano de controle. Olha só, vocês fiquem à vontade aí para fazer perguntas. Porque geralmente o pessoal manda aí, pô, bela palestra, não sei o que lá. Eu não quero elogio, não, eu quero pergunta. Pô. Eu quero pergunta que me dê a chance de melhorar o conhecimento de vocês. Tá bom, se quiser elogiar, pode elogiar também, não tem problema não, mas eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com pergunta. Mas, geralmente não perguntam nada até, só elogia. Ou malha, tem uns que malham também aí, tudo bem. Então, vocês, qualquer dúvida, mandem para mim, eu vou responder lá no sistema. Ok? Então, muito obrigado, até a próxima. Essa é a 85, não é 85 mesmo? O original é... A cabeça não está boa para isso, não. Por isso que faz bem. Então, quando tem os DP, aí vai ter um monte de DP, então vai começar a complicar o ordinal. Então, eles falam normalmente 25 DP. Não é 25ª, não, é 25 DP. Por quê? Porque 25, 25ª, tudo bem, mas quando chega em 49, como é 49? Né, em ordinal. Então, é a 49 DP. Né? Então, fazendo a mesma coisa aqui. Né? Ok, então até a próxima. Mande perguntas, por favor. E se vocês quiserem, eu aconselho vocês a entrarem lá nesse portal, o Wires Brasil. Esse portal é conduzido há muito tempo por um colega nosso, engenheiro de telecomunicações, é o Hélio Rosa, que é um idealista, entendeu? Hélio Rosa é um idealista. Ele faz isso aí, tem um trabalho desgraçado, não ganha um tostão, né? Apesar que eu também faço isso aqui, não ganho nada, né? E presta um serviço muito bom. Então, eu aconselho, tem muita coisa boa lá. Bom, tchau, tchau.